Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia. Antes de nós falarmos das fontes propriamente dito, nós temos que saber que as fontes de energia se dividem em renováveis e não renováveis. O que são as fontes de energia renováveis? São aquelas que o próprio nome já diz, elas se renovam. Elas são naturalmente reabastecidas, elas nunca vão acabar. É claro que a energia solar, se o sol apagar, ela vai acabar. Mas se o sol apagar, nós todos vamos morrer e não vamos precisar de fontes de energia nenhuma. E as fontes de energia não renováveis são aquelas que, se acabarem, nunca mais vão existir? Nos dias atuais, essa definição já mudou um pouquinho. Antigamente falavam que fontes não renováveis eram aquelas que, se um dia acabasse, nunca mais ia ter. Hoje a definição é um pouquinho diferente. Se as fontes de energia não renováveis acabarem, elas vão demorar milhões de anos para se refazerem, porque o processo de produção é muito lento. E aí, como por exemplo, os combustíveis fósseis, que nós já vamos ver quais são e por que são chamados de combustíveis fósseis. Há muito tempo existem as fontes de energia. É claro que elas não eram tão desenvolvidas ou elas não eram tão utilizadas como nos dias atuais. Mas desde a época dos homens das cavernas, eles já utilizavam fontes de energia, como por exemplo o fogo. O fogo era uma fonte de energia dos homens da caverna há muitos e muitos anos atrás. E aí nós temos as fontes de energia chamadas de antigas. Para começar, quais são as principais? A força muscular, os seres humanos, né? A força do homem. A atração animal, os animais puxando os arados, por exemplo. Era a única maneira que existia. Os animais puxando as carroças, era o único meio de transporte que existia. Há muitos anos atrás, antes do surgimento dos automóveis. Os navios antigamente não tinham motor, não tinham nada colocando fogo para gerar um vapor para funcionar. Eram as pessoas, na grande maioria das vezes, quando estavam vindo para o Brasil, por exemplo, eram os escravos, que ficavam lá no porão do navio remando para fazer com que o navio viesse lá de Portugal e chegasse aqui ao Brasil. Próximo, a força hidráulica, a água. Todos vocês já viram, pelo menos em filme, se não viram pessoalmente, a força da água e do vento movimentando moinhos. Os moinhos que se movimentavam pela água ou pelo vento. Isso são fontes de energia antigas. Com o passar do tempo, com o surgimento da primeira, segunda e terceira revolução industrial, lembrando lá, a primeira revolução industrial, século XVIII, lá por volta do ano de 1700, há muito tempo atrás, começaram a surgir os combustíveis fósseis, as fontes de energia chamada moderna. A primeira fonte de energia que foi utilizada foi o carvão mineral. Eu coloquei ali carvão mineral, petróleo e gás natural. Os três são chamados de fontes de energia modernas. E eu coloquei os três juntos porque os três são combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São fontes de energia gerada que que foram produzidas por meio da decomposição de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de animais e plantas. Esses restos de animais e plantas, a alguns metros de profundidade, lá não no interior da terra, né? Não lá no manto, mas alguns metros para dentro do solo, não se sabe exatamente em quais condições de temperatura e pressão essa matéria orgânica vai se decompondo. O líquido que é liberado pela decomposição dessa matéria orgânica forma um óleo chamado petróleo. Na decomposição também libera um gás, esse gás chamado gás natural. Se essa matéria orgânica solidifica, ela prensada, elas formam uma rocha chamada carvão mineral. Por que eu falei que não se sabe em quais condições de temperatura e pressão?
porque se nós soubéssemos, podem ter certeza que tinha gente já em laboratório produzindo petróleo e ficando muito rico. Terceira característica do carvão mineral, petróleo e gás natural, são altamente poluentes. A queima dessas três fontes de energia libera uma grande quantidade de gás carbônico que está poluindo a atmosfera desde o seu surgimento. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho que devido a essa grande poluição foram surgindo outras fontes de energia. Ainda nas fontes de energia modernas nós temos quem? As hidrelétricas. A hidrelétrica nós podemos chamar de fonte de energia limpa? Sim. Por que limpa? Porque ela não polui a atmosfera. Tá, então isso quer dizer que ela não tem problemas ambientais? Ela tem problemas ambientais. E quais são os problemas ambientais causados pela construção de hidrelétrica? Dois principais. Então, quando vai construir uma hidrelétrica, tem que fazer um represamento, tem que represar, tem que segurar essa água para que ela passe com mais força num espaço menor. Quando é feita essa represa, as áreas próximas são alagadas, aumenta o volume dessa água ali. E aí essa água vai invadir a vegetação, fazendo com que a vegetação apodreça. E essa vegetação que está se decompondo libera uma grande quantidade de gás metano, que polui a atmosfera. Então, a produção de energia não polui a atmosfera, mas a construção da hidrelétrica polui. Além disso, com as áreas alagadas, os animais que viviam ali ou morrem ou vão ter que mudar, vai destruir o habitat desses animais. Tem problemas sociais também? Sim. A população ribeirinha, o que é a população ribeirinha? São as pessoas que moram nas margens dos rios, são obrigadas a sair dali, né? Vão se deslocar, porque aquele local está todo alagado. Mas a próxima fonte de energia moderna também, fonte de energia nuclear. A fonte de energia nuclear utiliza como matéria-prima o urânio, principalmente. O plutônio também? Também, mas em menor quantidade. A energia nuclear também é considerada limpa, porque ela não libera, não emite CO2, ela não emite gás carbônico na atmosfera. Mas e por que ela não é tão utilizada então? Porque mesmo ela sendo considerada limpa, ela não emitindo CO2, o que é que acontece? Se a utilização do urânio, se as usinas nucleares não forem constantemente atualizadas, modernizadas, elas podem causar vazamentos radioativos. E esse vazamento radioativo aí é muito mais perigoso do que o CO2 liberado na atmosfera. Tenho certeza que muitos de vocês escutaram falar do vazamento radioativo da usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Olha quantos anos já se passaram e ainda existem pessoas nos dias atuais que sofrem com problemas causados pela essa contaminação radioativa. Pessoas que nem eram vivas nessa época. E como isso é possível? Essa contaminação radioativa fica nas células da pessoa e são passadas de pai para filho. Então ainda existem crianças nascendo com deformidades, que não enxergam, que não escutam, que não têm um bracinho. Por que isso? Devido a essa contaminação radioativa. Por isso que não é tão utilizada assim a energia nuclear, devido aos cuidados que devem ser tomados com essa contaminação. Então, devido à utilização dos combustíveis fósseis, que poluem demais, as hidrelétricas, que causam problemas ambientais, e a energia nuclear, que pode ter contaminação radioativa, nos últimos anos foram surgindo fontes de energia alternativas, como o próprio nome já diz, como alternativas para diminuir com esses problemas, tanto de contaminação e ambientais e de poluição atmosférica. Primeiro deles, biocombustíveis. Nós temos como biocombustíveis o etanol, que até muito tempo atrás chamávamos apenas de álcool, né? Agora é etanol, ele é produzido a partir do milho,
cana-de-açúcar ou beterraba. Aqui no Brasil, da cana-de-açúcar. Lá na Europa, bastante produzido da beterraba. Por que ele não polui? Quando eu uso o etanol no meu carro, ele libera CO2? Sim, em menor quantidade do que a gasolina. A diferença é que todas as plantas utilizam CO2 para se desenvolverem. Então vira um ciclo. O meu carro libera etanol, CO2, que vai ser utilizado para a cana-de-açúcar se desenvolver e ela mesma vai gerar o etanol. Então a poluição vira zero, porque uma coisa depende da outra. O biodiesel, ele é gerado a partir do quê? Pode ser da soja, da mamona, da canola, do algodão. E aí ele é vendido misturado com o diesel fóssil, que é o diesel gerado a partir do petróleo. Ele passa a ser menos poluente, não quer dizer que ele polui zero, porque ele é misturado, né, com aquele que polui bastante. Próximas fontes de energia alternativas que nós temos também. A energia eólica, que é gerada a partir do vento. São turbinas muito grandes que são instaladas e aí vão girando e produzindo energia eólica, energia elétrica, né? Qual é o ponto negativo? Não são todos os lugares que nós podemos instalar. Lugares que não venta muito, as turbinas vão trabalhar menos, vai gerar menos energia. Os gastos são muito altos, então tem que ser em lugares que tenha muito vento. O Ceará produz energia eólica do Brasil. Energia solar. Placas fotovoltaicas são instaladas no teto das casas ou aonde se quer captar a energia do sol. Tenho certeza que alguns de vocês já podem ter visto nas estradas. Os radares de trânsito já estão funcionando com energia solar. Então, tem placas fotovoltaicas do lado do radar que capta a luz do sol e faz com que o radar funcione. Professora, mas se não tiver sol, continua gerando energia? Sim. Em dias nublados, a quantidade de energia que gera é menor. Mas essa energia dos dias ensolarados vão sendo guardadas, né, armazenadas, e sempre vai estar funcionando. Por que não usamos em todas as casas? Porque ainda é muito caro a instalação dessas placas. Energia geotérmica. O que é que nós vamos ter? A energia geotérmica é gerada a partir do interior da Terra. Principalmente em lugares de instabilidade geológica. São lançadas água, né, jatos d'água em direção a essas falhas geológicas. Essa água é esquentada e o vapor de água movimenta turbinas que geram energia. Energia maremotriz, o nome dela já diz, é no mar, né, ou no oceano. O movimento de subida e descida das marés vai movimentar turbinas também e vai gerar energia. E o último que nós vamos ter é a energia da biomassa, biovida. Então era a massa que já teve vida, já existiu vida ali. Como assim? Bagaço da cana, palha do milho, restos de madeira, tudo isso pode gerar energia. E essa produção nunca vai acabar. Enquanto eu estiver plantando cana, milho, eu vou poder utilizar esses produtos para gerar energia. Para terminar, vamos lembrar lá quais são as fontes de energia que começaram a ser utilizadas em cada uma das revoluções. Primeira revolução industrial, a principal fonte de energia que surgiu foi o carvão mineral. Segunda revolução industrial, século XIX, começaram a se utilizar o petróleo e surgiu os motores a explosão, a combustão. E terceira revolução industrial, fonte de energia nuclear. Então essas foram as fontes de energia. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisinha e até a próxima aula.